Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira celebramos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Então, que possamos nos aprofundar em seus ensinamentos teológicos e espirituais, espelhando sua caridade e dedicação ao próximo em nossa vida. Então, com alegria, iniciemos a liturgia. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 7, depois o versículo 13 a 16. Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 7, depois o versículo 13 a 16. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria: Realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos. Como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador com que ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões e que queimam como fogo. Então, na primeira leitura de hoje, na profecia de Isaías, percebemos a potência militar do Império Assírio por volta de 700 a.C. Esse poder abalava Israel, pois o povo se escandalizava e buscava segurança em outros deuses. A voz do profeta denuncia essa realidade, mantendo viva a fé no Deus libertador. Mesmo diante do temor e da ameaça, Deus continua chamando seu povo à confiança e à fidelidade. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27. Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, no Evangelho de hoje, Jesus louva o Pai por revelar seu mistério de vida e salvação. Essa revelação é preferencialmente feita aos pequeninos do reino. A lógica evangélica inverte a realidade. Os mistérios salvíficos são ocultos aos sábios e manifestados aos mais vulneráveis, porque assim foi do agrado do Pai. Então, o texto nos convida a ter um coração simples, puro e humilde e verdadeiro para acessar os mistérios do reino que salvam e aproximam de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.